O segredo enterrado sob a cúpula da rocha. A verdade que o Vaticano, rabinos e muçulmanos guardam em silêncio. Imagine por um instante que a maior relíquia da humanidade, a Arca da Aliança, ainda esteja escondida debaixo de nossos pés, enterrada sob um dos lugares mais sagrados e disputados do mundo, o Monte do Templo, em Jerusalém, ou o objeto que, segundo a Bíblia, carregava a presença do próprio Deus, capaz de derrubar muralhas, fulminar exércitos inteiros e até mesmo conceder vitórias impossíveis, poderia estar aguardando silenciosamente o momento certo de ser revelado. Mas se essa verdade for real, por que foi ocultada durante séculos? Por que o Vaticano, rabinos judeus e autoridades muçulmanas evitam falar abertamente sobre isso? E por que guerras, disputas territoriais e conflitos religiosos parecem sempre girar em torno deste ponto sagrado? Este é o mistério da Arca da Aliança e da Cúpula da Rocha. Menos um segredo enterrado em Jerusalém, que desafia tanto a fé quanto a história. A Arca da Aliança menos poder divino ou tecnologia proibida? Para entendermos esse segredo, precisamos primeiro compreender o que era a Arca. A Bíblia descreve em detalhes uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro puro, medindo pouco mais de 1 metro, com 2 querubins esculpidos em ouro sobre a tampa, chamada propiciatório. Dentro dela estavam guardadas as tábuas da lei, entregues a Moisés no Monte Sinai, o cajado de Arão que floresceu, e um vaso com o maná do deserto. Mas a arca não era apenas um objeto simbólico. Os relatos bíblicos falam de um poder real e mortal. Quando Uzá tocou a arca de forma imprópria, caiu morto instantaneamente. Quando os filisteus a capturaram, foram assolados por pragas e tumores. Quando Josué marchou com a arca, as muralhas de Jericó ruíram. Era um objeto tão poderoso que muitos estudiosos modernos levantam a hipótese de que poderia se tratar de uma tecnologia avançada, algo além da compreensão humana da época, menos talvez uma arma divina, talvez um canal direto de energia cósmica. Saia como for, uma coisa é certa: ela era considerada o trono de Deus na terra, o primeiro templo e o desaparecimento. Salomão, filho do Davi, construiu o primeiro templo em Jerusalém, por volta do século XI c, para ser a morada da arca. No Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, para estar diante dela. Mas no ano 586 AC, o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo cativo. Foi nesse momento que a arca desapareceu da história. Onde ela foi parar? Alguns dizem que Nabucodonosor a levou para a Babilônia, mas nenhum registro babilônico menciona a arca. Outros afirmam que ela foi escondida antes da invasão. E aqui entra um relato crucial. O livro dos Macabeus, considerado apócrifo pela tradição cristã, esse livro narra que o profeta Jeremias, guiado por Deus, retirou a arca do templo e a levou para uma caverna no Monte Nebo, na Jordânia, onde a selou até o fim dos tempos. Mas outra corrente de estudiosos, e esta é a que mais intriga menos defende, que a arca jamais deixou Jerusalém. Ela teria sido escondida em câmaras subterrâneas do próprio Monte do Templo, aguardando sua redescoberta. A Cúpula da Rocha e o mistério do Monte do Templo hoje. Sobre o antigo local do Templo de Salomão, ergue-se a Cúpula da Rocha, uma mesquita islâmica construída no século VII d, uma das mais antigas do Islã. Por baixo dela, segundo a tradição judaica, estaria o fundamento do mundo, a pedra onde Abraão teria quase sacrificado Isaque, e onde ficava o Santo dos Santos. Se a arca realmente foi escondida em Jerusalém, este seria o local mais provável de sua sepultura. Aqui nasce a grande questão. Se a arca está enterrada sob a cúpula da rocha, o que aconteceria se fosse descoberta hoje? O silêncio das religiões, curiosamente, judeus, cristãos e muçulmanos, parecem compartilhar um pacto de silêncio em relação à arca. Os rabinos judeus afirmam que a arca está oculta e só será revelada quando vier o Messias. O Vaticano guarda em seus arquivos secretos documentos que falam da arca
mas nunca confirma sua existência. Muitos acreditam que os papas sabem mais do que revelam. Os muçulmanos controlam o monte do templo desde a Idade Média e proíbem qualquer escavação no local, com medo de que a descoberta da arca provoque uma guerra santa. Esse silêncio conjunto levanta uma suspeita. Todos sabem, mas ninguém ousa revelar. Os Cavaleiros Templários e a escavação proibida. No século XII, os cruzados tomaram Jerusalém e fundaram a Ordem dos Cavaleiros Templários. Esses guerreiros monges instalaram sua sede justamente no Monte do Templo. Documentos medievais sugerem que eles passaram anos escavando passagens subterrâneas. Muitos acreditam que os templários encontraram a arca, ou ao menos registros sobre ela, levando esse segredo de volta para a Europa. O súbito poder e riqueza dos templários, aliado ao seu conhecimento oculto, alimenta a teoria de que eles foram guardiões de algo extraordinário. Talvez não a arca em si, mas pistas de sua localização. Conflitos e guerras pelo Monte do Templo. Se olharmos para a história, percebemos um padrão. O Monte do Templo é o epicentro dos maiores conflitos religiosos da humanidade. Romanos, cruzados, judeus e muçulmanos lutaram e continuam lutando pelo controle desse pedaço de terra. Por quê? Não se trata apenas de religião. Muitos estudiosos afirmam que a verdadeira razão é a Arca da Aliança. Quem a possuir, teoricamente, teria poder ilimitado tanto espiritual quanto militar, tecnologia perdida ou portal divino. Alguns estudiosos de textos antigos sugerem que a arca funcionava como um portal de comunicação com seres celestiais. Outros a descrevem como um reator de energia sagrada, capaz de emitir radiação mortal para quem a tocasse sem autorização. Isso explicaria por que até hoje existem rumores de que governos modernos tentam localizar a arca. Hitler, por exemplo, é dito ter enviado expedições em busca dela. O mesmo é dito de potências modernas, que acreditam que seu poder ainda pode ser usado. O que impede a revelação? Se a arca está mesmo debaixo da cúpula da rocha, por que ninguém simplesmente cava e encontra? A resposta é explosiva. Qualquer tentativa de escavação ali poderia desencadear uma guerra mundial. O local é o terceiro mais sagrado do Islã, o mais sagrado do judaísmo e central no cristianismo. Revelar a arca não seria apenas uma descoberta arqueológica, seria a prova material da fé bíblica, mudando radicalmente a política e a religião no planeta. Imagine o impacto. Judeus poderiam reivindicar o direito absoluto sobre Jerusalém. Cristãos veriam o cumprimento de profecias. Muçulmanos perderiam o controle sobre o local. O resultado seria um conflito sem precedentes. As profecias e o fim dos tempos. Muitos rabinos e estudiosos acreditam que a arca só será revelada nos últimos dias, quando o Messias vier restaurar o templo em Jerusalém. No livro do Apocalipse, João descreve ver a arca no céu, no momento em que os céus se abrem e o juízo final começa. Isso levanta a hipótese de que a descoberta da arca não será feita por arqueólogos, mas por um evento divino. O segredo guardado em silêncio no fundo, o que temos é um mistério que transcende religiões e fronteiras. O Vaticano guarda silêncio. Os rabinos aguardam o Messias. Os muçulmanos protegem a cúpula da rocha. E as potências do mundo vigiam Jerusalém como se esperassem algo. Talvez todos saibam a verdade. Talvez a arca esteja ali, enterrada há mais de 2000 anos, aguardando o momento certo para reaparecer. E quando isso acontecer, não será apenas uma revelação arqueológica, será o estopim de uma transformação global, religiosa e política. Porque se a arca realmente está sob a cúpula da rocha, então Jerusalém não é apenas o centro espiritual do mundo, é também a chave do destino da humanidade. O mistério da Arca da Aliança continua vivo, enterrada ou oculta sob o monte do templo, guardada em silêncio por judeus, cristãos e muçulmanos. Ela é mais do que uma relíquia. É um segredo que pode mudar o rumo da história. A pergunta que fica é: estamos preparados para quando esse segredo for revelado?